História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A lenda de El Cid. 10 de julho de 1099. Morre Dom Rodrigo Dias de Bivar, El Cid, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, Conde de Bivar, Senhor de Valência, mítico cavaleiro castelhano, alferes-mor de Sancho II, rei de Castela, o primeiro a usar o apelido e as armas de Bivar, ou Vivar, conquistador de Valência e autodenominado Príncipe Rodrigo el Campeador. El Cid era quinto avô de Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô. El Cid Campeador, de seu nome Rodrigo Dias de Bivar, Conde de Bivar, Senhor de Valência, mítico cavaleiro castelhano, alferes-mor de Sancho II, rei de Castela, conquistador de Valência, nasceu em Bivar, talvez em 1040 e morreu em Valência, no dia 10 de julho de 1099, era filho de Diego Laínez, senhor de Bivar e de Dona Teresa Nunes da Maia. Neto paterno de Laine Nunes e neto materno de Nuno Álvares da Maia, senhor de Entredouro e Minho e de Dona Gontron de Gutierrez. Por via materna, Dom Rodrigo Dias de Bivar era da família do nosso lidador, Dom Gonçalo Mendes da Maia, que morreu em Beja, no ano de 1170. Dom Rodrigo Dias de Bivar morreu com 56 anos, chamado El Cid, do morisco Cidi, senhor, e de Campeador, que significa campeão. Foi um nobre guerreiro castelhano que viveu no século XI, época em que a Espanha estava dividida entre reinos rivais de cristãos e mouros, muçulmanos. A sua vida e feitos tornaram-se com as cores da lenda, sobretudo devido a uma canção de gesta, La Canción de Miu Cid, datada de 1207, transcrita no século XIV por Pedro Abad, cujo manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional de Espanha, um referencial para os cavaleiros da Idade Média. A imagem que emerge desse manuscrito é a do cavaleiro medieval idealizado, forte, valente, leal, justo e piedoso. Mas há outras fontes que lhe são bem menos favoráveis. A história de El Cid, Campeador, ou Miu Cid. Dom Rodrigo nasceu em Bivar, uma pequena aldeia próxima da cidade de Burgos, capital do reino de Castela. Era filho de Diego Laínez, senhor de Bivar, e de Dona Teresa Nunes da Maia, filha de Dom Nuno Álvares da Maia, senhor de Entredouro e Minho, membro da alta nobreza castelhana. Órfão de pai aos 15 anos, foi levado para a corte do rei Fernando I de Leão, onde se tornou amigo e companheiro do infante Sancho. A sua educação fez-se no mosteiro de San Pedro de Cardena, recebendo formação em letras e leis. Com a morte de Fernando I, o reino foi dividido entre seus filhos. Castela ficou para Sancho, a Galiza para Garcia, Leão para Afonso, Tor para Elvira, e Zamora para Urraca. Ocorre que Sancho não concordou com a divisão e passou a lutar pela reunificação e ampliação da herança paterna, sob a sua coroa, e nessa luta, contou com a ajuda de Dom Rodrigo, nomeado alferes do reino. Dom Rodrigo tinha 23 anos quando venceu, em combate singular, o alferes de Navarra, Ximeno Garcés, façanha que lhe valeu a alcunha de Campeador, e já no ano seguinte começou a ser conhecido como El Cid, entre os mouros. Investindo contra o irmão Afonso, batalha de Golpejera, Sancho tomou-lhe o reino de Leão. Em seguida, voltou-se contra Zamora, empreendendo o cerco do castelo onde vivia Urraca. Foi durante esse cerco que Sancho foi assassinado, à traição, por Belido Dolfos, suspeito de ser agente de Afonso. Sancho não deixou herdeiros e Afonso VI tornou-se rei de Castela. Mas só foi coroado depois de prestar o juramento de Santa Gadea, exigido por Rodrigo Dias de Bivar, eximindo-se de qualquer envolvimento na morte do irmão. Após esse episódio, as relações entre o rei e Rodrigo Dias de Bivar foram tornando-se cada vez mais tensas, até que, em 1081, El Cid foi desterrado, pela primeira vez, de Castela. Neste ponto, a sua história é contada em duas versões diferentes. Segundo a La Canción de Miu Cid, 300 dos melhores cavaleiros castelhanos decidiram acompanhá-lo no exílio, fazendo de Zaragoza seu quartel-general e travando batalhas vitoriosas contra os mouros. Segundo uma versão alternativa, Dom Rodrigo Dias de Bivar refugiou-se nas montanhas de Aragão, arregimentando um pequeno exército cujas armas eram postas ao serviço de quem lhes pagasse mais, fosse cristão ou muçulmano. Aliás, é também essa fonte alternativa que, ao mencionar o seu casamento com Dona Ximena, filha do conde de Oviedo, ocorrido pouco antes do exílio, diz maliciosamente que a dama era mais velha do que ele, e muito feia, porém tinha um património invejável.
O certo é que, nesse tempo, Dom Rodrigo Dias de Bivar estabeleceu vínculos com o rei Moro da Taifa de Valência, Alcádir, que se tornou seu amigo e protegido, segundo uma versão, ou seu cliente, segundo outra. Foi em benefício de Alcadir que Alcide conquistou os pequenos reinos de Albarracín e Alpoente. Em 1089, o almorávida Yusuf cruzou o Estreito de Gibraltar, à frente de um numeroso exército. A invasão ameaçava a segurança de todos os reinos espanhóis, e o rei Afonso pediu ajuda a Dom Rodrigo Dias de Bivar, fazendo-o retornar a Castela. Mas não tardou que a hostilidade voltasse a se manifestar entre ambos e Alcide foi desterrado pela segunda vez. Nos 10 anos que se seguiram, a fama do campeador cresceu. Agora liderando um grande exército, conquistou e tornou-se senhor dos reinos mouros de Lérida, Tortosa, Dénia, Albarracín e Alpoente. Por volta de 1093, ao saber do assassinato de Alcádir, atacou a Taifa de Valência, conseguindo tomá-la a 17 de junho de 1094, após 19 meses de cerco da cidade, e autodenominando-se Príncipe Rodrigo el Campeador. Segundo a versão que não o enobrece, Rodrigo mandou torturar, e depois queimar vivo, o governador da cidade, Ben-Yaa, implicado na morte de Alcádir. E não teria poupado a sua mulher e filhos se não fora a intervenção dos nobres cavaleiros que o seguia. Já a versão mais difundida sustenta que ele, ao tornar-se senhor de Valência, mostrou-se um governante justo e equilibrado. Outorgou à cidade um estatuto de justiça, implantou a religião cristã, mas, ao mesmo tempo, renovou a mesquita dos muçulmanos, cunhou moedas e rodeou-se de uma corte de estilo oriental, composta tanto por poetas árabes e cristãos, quanto por pessoas eminentes no mundo das leis. Mas os almorávidas não estavam inertes e apresentaram-se às portas da cidade, sob a liderança de Mahamad, sobrinho de Yusuf. Após vários combates, El Cid obteve uma vitória decisiva, que contribuiu para tornar a sua pessoa objeto de narrativas heróicas e míticas. Até à sua morte, Dom Rodrigo Dias de Bivar governou Valência em nome de Afonso VII, mas, na verdade, o seu poder era independente do rei. Tratou de aumentá-lo, fazendo casar uma das suas filhas, Dona Elvira Rodrigues de Bivar, com o príncipe Ramiro Sánchez de Pamplona, meus 30º avós, 5 vezes meus avós, e a outra, Dona Maria Rodrigues de Bivar, com o conde de Barcelona, Ramon Berengário III, meus 30º avós. A morte e a lenda de El Cid. Ao contrário da tradição lendária, que aprecia vê-lo morrer heroicamente em combate, Dom Rodrigo Dias de Bivar, chamado de Campeador, ou El Cid, ou Meu Cid, faleceu numa cama do seu castelo, em Valência, a 10 de julho de 1099. É nesse ponto da história que Dom Rodrigo Dias de Bivar vira uma lenda. Os mouros ficaram confiantes, pois tinham finalmente matado El Cid. A sua mulher mandou amarrar o seu corpo ao cavalo e a sua espada à sua mão e enviou-o para o campo de batalha. Ao verem El Cid em cima do seu cavalo, fugiram e foram perseguidos e derrotados pelo exército de Dom Rodrigo. Por isso reza a lenda que Dom Rodrigo Dias de Bivar venceu uma batalha depois de morto. Os seus restos mortais, juntamente com os de sua esposa, Dona Ximena, estão sepultados na Catedral de Burgos. Sobre as armas de Bivar refere assim o armorial lusitano. As armas dos Bivares são, cortado, o primeiro partido, primeiro, escortelado de vermelho com um castelo de ouro, castela, e de prata, com um leão de púrpura, armado de azul, leão, segundo, de vermelho, com 4 palas de ouro, aragão, o segundo de vermelho, com uma azinheira de verde, arrancada de prata, ladeada à esquerda de um leão de ouro. Timbre, o leão do escudo. Família e descendência. Do casamento, entre Dom Rodrigo Dias de Bivar e Dona Ximena Dias de Oviedo, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, resultaram 3 filhos. Dom Diego Rodrigues de Bivar. Dona Maria Rodrigues de Bivar, minha 30ª avó, casada com Dom Pedro de Aragón, e depois casada com Ramon Berengário III, o Grande, conde de Barcelona, meu 30º avô. Dona Elvira Rodrigues de Bivar, casada com Ramiro Sánchez, infante de Navarra, senhor de Monzón, meus 30º avós, 5 vezes meus avós.